Olá pessoal, sejam bem-vindos ao combo de questões da disciplina Arquitetura e Organização de Computadores, onde nós abordaremos aqui os principais temas, os principais conceitos, através da resolução de questões de concursos públicos, envolvendo esse importante conteúdo, essa importante área do conhecimento, constantemente cobrada nos certames nacionais. Eu me chamo Gustavo Vilar, sou perito criminal federal, e você pode me encontrar neste e-mail que se encontra aí no rodapé do slide, gustavopintovilar@gmail.com, tá certo? Bom, pessoal, eu coloco aqui na tela uma frase, né, da obra de Cervantes, né, Don Quixote. E essa obra narra a história desse Don Quixote, que é uma pessoa que fez uma série de leituras e ele tenta imitar os seus heróis. E na verdade, pessoal, quando a gente tenta imitar um herói, né, o herói estilo Marvel, DC Comics, os estilos dos heróis modernos aí, a ideia é que você se torne uma pessoa diferenciada, uma pessoa resiliente, uma pessoa que siga adiante apesar das adversidades. E nada melhor do que isso daí para representar a nossa vitória. Claro, você não está obrigado a usar esse tipo de frase, mas é importante que você tenha no seu local de estudos aí um refúgio, né? Uma frase de incentivo para que você possa se nutrir dela quando acometido aí por algum tipo de fraqueza, né? Geralmente aqueles períodos de desincentivo que a gente sofre na via crucis aí do concurso público, tá bom? Bom, pessoal, e aí nesse contexto nós iremos agora a nossa primeira bateria de questões de arquitetura e organização de computadores. E aqui a gente vai usar o termo, pessoal, desmistificar, tá certo? O verbo é esse, desmistificar questões de concurso. Por quê, pessoal? Porque o que vai acontecer agora é uma análise das questões de forma mais aprofundada, mas a gente sempre tentando trazer para o lado do cotidiano aquilo que a gente encontra em formato de questões, tá bom? Essa associação cotidiano, questões, como eu já falei anteriormente, ela é muito salutar para que você possa responder as questões de forma mais tranquila, tá bom? Então vamos para a primeira questão aqui. Questão de número 1, né? E aí ele fala o seguinte, né? Em uma instrução de máquina presente em uma arquitetura de computador, o modo direto de endereçamento é aquele em que bom, a gente vai ter que completar essa frase, pessoal. Vejam bem, eu vou limpar aqui esse slide, vou criar um slide em branco, para que a gente possa fazer aqui os desenhos necessários para que essa analogia ela fique bem feita, tá certo? Então vamos andar aqui para o nosso slide em branco, que é o próximo slide aqui da nossa série, para a gente começar aqui a desenhar. Então vejam bem, nesse quadro negro aí, nesse slide em branco, eu quero desenhar aqui para vocês o seguinte, eu tenho o meu processador, tá certo? Tá aqui o meu processador. Eu tenho também, pessoal, a minha memória, tá? Vou desenhar aqui algo parecido com um pente de memória RAM, onde eu tenho aqui embaixo aqueles meus conectores, tá certo? E esse meu processador, pessoal, ele se liga a essa memória através de uma série de barramentos, né? Eu tenho aqui os barramentos de endereço de memória, eu tenho aqui os barramentos de dados, eu tenho aqui os barramentos de instrução, tá certo? Então, tudo isso daí está conectado à minha memória. Né? Minha CPU se conecta à memória através desses barramentos aí. Só que as instruções, pessoal, elas são computadas, elas são calculadas dentro dessa minha estruturinha que eu chamo de processador. E as instruções nada mais são do que a resolução de fórmulas. Seria mais ou menos isso aqui, ó. X é igual a 1 mais 2. X é igual a 3. Tá certo? Então vejam bem, aqui o 1 e o 2, eles são os operandos, tá certo? Eles são os operandos. Esses operandos, eles podem ser fornecidos de forma direta, quando eu digo de forma direta, de forma pura, né, de forma imediata, esse é o termo mais adequado, né, de forma imediata, ou ele pode ser referenciado. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte, ó, X recebe, aí eu aponto aqui para a memória, ó, o conteúdo que se encontra nessa posição, mais o conteúdo que se encontra nesta outra posição daqui de cima. Então seria mais ou menos isso. Ó. X recebe o conteúdo de memória que se encontra na posição A7, mais o conteúdo que se encontra na posição BF. Ó, eu estou colocando aqui, pessoal, endereços aleatórios, tá? A7, BF é coisa que passou na minha mente agora, representando aqui em hexadecimal. Mas o que vai fazer com que você entenda que se trata de um endereço de memória é a presença desse colchete. Esse colchete, se eu fizer essa operação aqui, ó, x igual a A7 mais BF, eu estou dizendo o seguinte, ó, o hexadecimal A7 será somado com o hexadecimal BF e o resultado será acumulado aqui nessa variável x. Né? Poderia ser um registrador, mas aqui eu usei uma variável, tá certo? Então, o que diferencia que é o valor propriamente dito
E o que diferencia se tornar um endereço é a presença desses colchetes que aqui se encontram. Tá bom? Então, baseado nisso daqui, você começa a perceber que existem vários níveis. Eu tenho o primeiro nível, onde eu tenho o próprio valor. O operando ele já é aqui trabalhado como o próprio valor. Nessa situação aqui de baixo, não, eu tenho que não se trata mais de um valor, eu tenho um endereço de memória. E nesse endereço de memória é que está o valor propriamente dito. Seria mais ou menos o seguinte, ó, aqui eu teria o valor de número 1 e aqui eu teria o valor de número 2 acumulado nessas duas posições de memória, que aí nós teríamos essas instruções equivalentes, onde x seria igual a 3. Tá certo? Fazendo aqui esse paralelo. Agora, eu posso também ter, pessoal, a seguinte situação. X referencia uma posição de memória que, por sua vez, não tem o operando em si. Ele aponta para um outro endereço de memória que, por sua vez, vai ter o dado em si. Então, nesse caso, o 1 estaria aqui. Né? E nesse outro caso, né, o 2 estaria nessa outra posição. Ou seja, X aponta para uma posição de memória que, por sua vez, aponta para outra posição de memória e aí sim nela é que vai ter o dado. Então, eu tenho aqui ó, um endereço que aponta para um outro endereço que, por sua vez, tem o dado propriamente dito. Tá bom? Então aqui eu consegui mostrar para vocês 3 formas de endereçamento. A primeira delas, que é quando eu tenho o próprio dado a ser computado, eu tenho aqui o endereçamento imediato, tá certo? Imediato. Da outra forma que eu tenho esse apontamento aqui de baixo, né, que eu aponto para um endereço de memória, e nesse endereço eu tenho o dado, esse daqui eu chamo de endereçamento direto, e esse outro, onde eu apontei aqui por último, né, que eu aponto para um endereço, que por sua vez aponta para um outro endereço, é o endereçamento indireto. Indireto. Como está na memória, é o indireto de memória. Se essa mesma situação acontecesse dentro do processador, porque aqui eu também tenho memórias internas, né, que são registradores, eu chamaria de indireto de registrador. Tá? Mas isso aqui vai ser o suficiente para a gente conseguir elucidar e resolver a questão. Tá certo? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o slide número 5, que foi o slide que nós tivemos aqui a resolução da questão, para que a gente possa resolver. Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, o que é que ele fala aqui para nós? Ele diz o seguinte, ó, que é importante a gente frisar. Em uma instrução de máquina, presente em uma arquitetura de computador, o modo direto, esse é o que ele está cobrando. Ó, o modo direto de endereçamento é aquele em que, né, aí ele bota, campo operando da instrução está indicado o dado. Não, né, pessoal? A gente viu que não é isso. Isso aqui, que modo de endereçamento é esse? Se já estiver lá o dado propriamente dito, aqui eu terei o modo imediato, tá certo? O modo imediato. E no caso aqui, ele cobra o modo direto. Então não será a letra A. Vamos para a letra B. O campo operando na instrução está indicado o endereço de memória. E nesse endereço de memória se localiza o dado propriamente dito. Gente, perfeito. Essa daqui é a definição, esse é o conceito do modo de endereçamento direto. Tá? Vamos ver se tem outra aqui mais certa do que essa. Letra C. O campo operando da instrução está indicado o endereço de memória, onde se localiza o endereço do dado. Não, pessoal, isso aqui já vai ser o modo indireto, né? Eu aponto para um lugar que, na verdade, aponta para outro lugar, tá certo? Aí não será a letra C, esse aqui é o indireto. Aqui, pessoal, ele muda já um pouquinho, porque ele vai dizer o seguinte, ó, o código da operação, da instrução, está indicado no dado. Observe que a A e a D, elas são questões irmãs. A diferença é que aqui em cima ele fala do campo operando, que é o que se espera desses modos de endereçamento. E quando ele fala código de operação, pessoal, é o que a gente costuma chamar de opcode, né? O código da operação. Qual é o código que representa a operação de soma? Qual é o código que representa a operação de multiplicação? Qual é o código que representa a operação de subtração? Só que esse modo de endereçamento, pessoal, diz respeito aos operandos. Se você olhar direitinho, você vai ver que a letra A e B, elas são praticamente a mesma coisa, trocando campo operando e campo de operação. E a letra B de bola, né? B de bola, desculpa, acho que vai ser a letra C, é isso aí. Letra C de casa e a letra E de escola são basicamente a mesma coisa e só vai ficar diferente aqui por este início. Mas, como eu falei para vocês, o que interessa para a gente não é o código de operação, é o operando, são os operandos envolvidos naquela operação lá. Então, pessoal, como resposta correta, na número 1, nós temos a letra B de bola. Vamos agora para a questão de número 2. Questão 2. Há diversos tipos de memória que podem ser utilizados em um computador, sendo que memórias do tipo... vamos tentar relacionar a tecnologia com a capacidade exposta aí na questão. Então vamos para a primeira delas. Memórias flash só podem ser apagadas com a aplicação de luz ultravioleta. Não, pessoal. Aquela que é apagável com a luz ultravioleta é a chamada EEPROM.
Só para a gente, né, estender aqui o conceito. O que é ROM, pessoal? Read Only Memory. Memória somente leitura. Quando eu acrescento o P, eu estou dizendo que ela é uma memória somente leitura programável, né? Programável. Esse P vem do programável. E esse E daqui, pessoal, do inglês, né, ele vem de apagável. Então, de fato, você tem uns chips de memória que você expõe, tem uma janelinha na parte superior dela, né, uma espécie de um teto solar. Vamos fazer uma analogia aqui com o carro. E aí você expõe a parte interna a um determinado tempo de exposição de luz ultravioleta. E aí o conteúdo interno será apagado, tá bom? Isso aqui é o conceito de EPROM, tá bom? Preciso apagar utilizando a luz ultravioleta. Não é o conceito de memória flash, razão pela qual não trataremos a resposta dessa questão como sendo a letra A. Letra B. EEPROM podem ter seu conteúdo apagado eletricamente. Gente, EEPROM é justamente a extensão desse conceito, onde esse primeiro E agora é o conceito de apagável eletricamente, tá certo? Apagável eletricamente, né, e memórias programáveis, somente leitura. Então, essa EEPROM, ela realmente pode ter o conteúdo apagado através da eletricidade. É até mais rápido do que o procedimento de exposição à luz ultravioleta. Vamos para a letra C. EPROM, aquela que é programável através do uso de ultravioleta, somente podem ter seu conteúdo apagável eletricamente. Não, negativo. Ela somente pode ter o conteúdo apagável utilizando a tecnologia ultravioleta. Tá certo? Vamos aqui para a próxima. PROM, né? Podem ter seu conteúdo apagado eletricamente ou por luz ultravioleta. Não, isso aí, o que a D está falando é o conceito de EEPROM. Tá certo? EEPROM, onde você tem algumas modalidades delas que tanto aceitam a tecnologia como também a tecnologia apagável por ultravioleta. Agora, lembrando a vocês, em conceito de prova de concurso, considere aqui somente o elétrico. A memória PROM, pessoal, é aquela que vem apagada de fábrica e uma vez que você grava, ela se torna uma memória ROM e você não pode apagar mais o conteúdo anterior para gravar um novo. Letra E. EPROM não podem ter seu conteúdo apagado. Mentira, né, pessoal? Porque esse E aqui é justamente de apagável, né, do inglês apagável. Então, correta aqui a letra B de bola, né? Mais uma vez a letra B de bola, resposta correta. Vamos para a próxima questão, questão de número 3. Em uma unidade central de processamento, o registrador, cuja função precípua é indicar a próxima instrução a ser buscada para execução, é denominado... Bom, pessoal, isso aqui é importante a gente saber, né? Dentro do nosso processador, vou desenhar aqui na cor vermelha para ficar diferente do apelo visual aí da questão, tá certo? Dentro do nosso processador, nós temos algumas memórias internas. A essas memórias internas, nós damos o nome de registradores, certo? Registradores. E eles têm, pessoal, alguns têm função genérica, outros têm uma função específica, tá bom? Então aqui você tem esses que são, pessoal, os acumuladores, né? Registrador de acumulador, que é o AX, o de base, que é o BX, o de contadores aqui, que é o CX. Agora, esses dois, pessoal, daqui, são o foco da questão, e a gente não pode se confundir. Vejam bem. Eu tenho a função aqui que é a seguinte, pessoal. O que é o Program Counter, o contador de programa? Ele aponta, observe que ele não acumula nada, ele aponta para a próxima instrução. Tá certo? Aponta para a próxima instrução. Ele é, na verdade, um apontador. Ele acumula dentro dele o endereço de onde está situada a próxima instrução. E atrás dele, pessoal, numa espécie de linha de montagem, vem aí o registrador de instrução. Esse daqui acumula, ou seja, ele guarda dentro de si a instrução corrente. A instrução corrente, a instrução da vez. Então, esse aponta para a próxima, que por sua vez vai ser trazida para dentro desse IR, que vai acumular a instrução da vez. Tá certo? Então, aquilo que hoje é apontado pelo Program Counter, instantes depois se tornará algo que ficará armazenado dentro do IR. Agora vamos voltar aqui para o conteúdo do enunciado para a gente ver se consegue identificar qual a resposta da questão, tomando como base essa microexplicação que eu dei para os senhores. Em uma CPU, o registrador cuja função precípua é indicar a próxima instrução a ser buscada para execução é denominado, gente, letra E de escola, sem medo de ser feliz, né? O contador de programa, ou Program Counter. Tá certo? Vamos aqui para a próxima questão, questão de número 4. Então vamos lá.
No que se refere à hierarquia de memória tradicional, assinale a opção que relaciona os tipos de memória em ordem crescente do parâmetro de velocidade de acesso. Gente, do jeito que a questão foi mostrada aqui, ele quer que você diga da mais lenta para a mais rápida. Confere aí. No que se refere à hierarquia de memória tradicional, assinale a opção que relaciona os tipos de memória em ordem crescente de parâmetro velocidade de acesso, da mais lenta para a mais rápida. E para você saber, pessoal, quem é a mais lenta e quem é a mais rápida, você pode usar o conceito o conceito geográfico. Quanto mais longe do processador, mais lenta é a memória. Quanto mais próxima do processador, mais rápida será aquela memória, né? Vai apresentar um desempenho melhor. Então vamos lá para a questão. Memória cache, registradores, memória principal, memória secundária. Bom, aqui ele já inverteu completamente a sequência de memórias, né? Porque se eu falei de uma memória cache, que é uma memória próxima do meu processador, fui para registradores, que é uma memória mais interna, então eu não poderia ter mais a memória principal. Então eu posso não saber qual é a mais lenta, qual é a mais rápida, mas aqui você vê que ele já coloca de forma embaralhada. Então não será a letra A resposta correta. Letra B, memória principal, memória secundária, memória cache e registradores. Bom, pessoal, se esse memória principal, né, viesse na posição invertida aqui com a memória secundária, tudo bem. Mas a memória secundária ela é mais lenta que a memória principal, isso aqui não apresenta uma sequência correta, não será a letra B de bola. Letra C de concurso público. Memória secundária, memória principal, memória cache e registradores. Bom, tudo indica que isso daqui é a resposta correta, porque está justamente mostrando da mais longínqua para a mais próxima. Em outras palavras, da mais lenta para a mais rápida. Letra D. Registradores, memória principal, memória secundária. Pronto. Aqui novamente está invertido. Não é assim. Tá? E memória cache. Também está errado porque ele também tem registradores aqui, e memória cache no final. Memória principal, letra E, registradores, memória secundária e memória cache. Bom, pessoal, na verdade ele também aqui apresenta uma sequência equivocada. Ele embaralhou aqui as bolas, tá? Então, correta a letra C de concurso público, tá? C de concurso público. Vamos agora para a próxima questão, pessoal. Questão de número 5. Na primeira passagem de um assembler de duas passagens, vamos conversar sobre isso aí, pessoal, de um montador de duas passagens, as definições de rótulos e valores, entre outras, são coletadas e armazenadas em uma estrutura denominada tabela de... Gente, isso daqui, pessoal, a gente tem que trabalhar com o processo de compilação, tá certo? Você tem que fazer uma analogia com o processo de compilação. Aquilo que você programa em assembly é basicamente aquilo que você programa em linguagem de mais alto nível. E ele vai ter que passar por um processo de tradução. E toda vez que você lê uma instrução e você vai traduzi-la para outra de mais baixo nível, a primeira coisa que você tem que fazer é separar os símbolos. Por exemplo, quando você em alto nível digita x, recebe y mais 2. Ele vai ter que dissecar tudo isso aqui. Né? Seria um processo de análise. Né? Então, o que ele vai fazer? X, aí ele coloca aqui, x é uma variável. Aí ele coloca esse símbolo aqui. Esse, aí ele, símbolo de atribuição. Y, variável. Coloca aqui do lado, variável. Mais, aí ele coloca aqui soma, né, sinal de soma. E 2, ele coloca constante. Então, essa tabelinha, pessoal, ela é construída. Aqui eu coloquei uma linguagem de alto nível, onde houve essa dissecação. Quando você faz esse mesmo tipo de trabalho lá no nível da montagem, no nível de um montador, você só trocou a profundidade de onde esse procedimento vai acontecer. Então, na verdade, isso daqui vai ser montado e colocado dentro de uma tabela, né? Que a gente chama aqui tabela de símbolos, né? Onde ele vai dizer o que cada um desses símbolos aí significa. Aqui eu tenho, né, símbolo e significado. Pronto, é isso daqui. Então, pessoal, letra E vai ser símbolo. Então, vamos ver o primeiro aqui. Pseudo-instruções. Não, pseudo-instruções é uma representação da instrução de máquina no nível mais aproximado do ser humano. Opcode, pessoal, também está ligado com essas pseudo-instruções, que é a representação daquela operação em si, né? Então, módulos, objetos, aqui está representado no processo de síntese da compilação, né? Literais também não. Letra E, resposta correta, né? Que são aí os símbolos, tá certo?
Vamos para a questão de número meia dúzia. Pronto, pessoal. Aqui eu tenho uma questão que vai trabalhar o conhecimento de operações envolvendo essas bases, né? A base binária. Aqui ela consegue reunir 3. Ele me pergunta em hexadecimal qual é o resultado de uma operação envolvendo um octal e envolvendo também um binário. Olha, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que você precisa entender que os números, você tem que classificá-los como ímpares, ok? E pares. E, gente, quem define se um número é ímpar ou par é justamente esse último caractere. Independentemente da base que ele se encontre. 0 vai ser par em qualquer uma. 1 vai ser ímpar em qualquer uma delas. Né? Aí, vamos agora para a base octal. Octal e hexa, né? Que tem em comum os caracteres 2, 3, 4, 5, 6, 7 e até o 7. Né? Então, aí você tem o ímpar e o par exatamente igual como é na base decimal. E por aí vai. Você pode até ficar confuso quando chegar na base hexa. Por quê? Porque tu tens ali os valores que vão de 0 até 9. Depois do 9 tu tens o A, que é par. Depois o B, que é ímpar. Depois o C, que é par. O D, que é ímpar. O E é par e o F é ímpar. Então, ímpares aqui eu tenho pares, né? Par, par e par. Ímpar, né? O B, o D e o E. Tá? Quem está marcado em cima é ímpar, quem está marcado embaixo é par. Então, você batendo o olho aqui na questão, né, vamos ver agora o resultado dessa operação. Esse número que termina com 7, pessoal, em octal, independentemente de eu fazer qualquer tipo de conversão, eu posso afirmar que ele é um número ímpar. E esse número daqui em binário, pelo fato do último bit ser ímpar, ele é ímpar também. Agora vamos pegar aqui um número ímpar mais um número ímpar. Vai dar que tipo de resultado? Vai dar um par ou ímpar. Vamos fazer aqui algum exemplo, tá? 3 mais 1 igual a 4. Opa, resultado par. 1 mais 1, resultado é par, 2. Né? 13 mais 11. Então aqui, pessoal, vai dar 24. Resultado par. Ímpar mais ímpar sempre vai dar par. Então eu vou aqui guardar as possibilidades daqueles que podem ter um resultado par. Tá? Então, par aqui só pode ser letra B, letra C, letra D e letra E de escola. A letra A não pode ser de jeito nenhum. Por quê, pessoal? Porque o D ele é ímpar. Tá? E nunca vai nascer um ímpar da soma de 2 números ímpares. Tá bom? Então dessa maneira eu já eliminei a letra A. Não pode ser a letra A. Vou limpar aqui a minha lousa, tá? Para que a gente possa seguir no cálculo. Vou manter somente a marcação na letra A, que não pode ser a resposta correta. Então, gente, à medida que eu vou construindo esse processo de soma, eu vou andando aqui da direita para a esquerda. E aí você consegue observar o seguinte. Será que eu consigo resolver somente com o último caractere? Bom, se o último caractere aqui em hexadecimal for meia dúzia, eu respondi a questão. Mas se não for meia dúzia, eu vou ter que resolver o próximo caractere. Pronto. Se eu fizer isso, eu consigo resolver a minha questão. E eu não preciso mais fazer conta nenhuma daqui para cá. Porque isso aí vai ser o quê? Perda de tempo. Perda de tempo. No concurso público, tempo é a coisa mais valiosa do planeta. E é uma coisa que você vai ter pouco na hora da execução da prova. Então vamos lá, pessoal. Eu vou tentar colocar aqui, pessoal, primeiramente, né, eu vou escrever esses valores, vou tentar agrupá-los em 4 bits. Por quê? Porque o número hexadecimal ele é a composição de 4 binários. Tá? 2 elevado a 4, 16 combinações. Então vamos lá. Eu vou pegar logo esse binário que está aqui, vou escrevê-lo. 10, 10. Vou dar um espacinho porque eu vou agrupar de 4 em 4, tá? 0, 1, 0, 1, tá? 0, 1, 0, 1 e 10, 0, 1. Pronto. Ocorre, pessoal, que esse número daqui, que é um número composto na base octal, eu tenho aqui 4 octais, que por sua vez, um octal desse, ele tem por trás dele 3 bits. Né? 2 elevado a 3 vai dar um número compreendido entre 0 e 7, que são os 8 símbolos que eu posso representar. Então aqui eu tenho 3, 6, 9, 12, ou seja, um conjunto de 12 bits igual a esse daqui. Como seria o 7, pessoal? É o último símbolo na base octal. O 7 seria isso aqui, ó. 1, 1 e 1. Tá certo? 1, 1 e 1 é o 7. O 6, pessoal, seria o quê? Basta eu pegar o último bit, né, e colocar 0. Seria 1, 1, 0. Então aqui, ó. 1, 1, 0. Esse aqui é o 6. Né? E o 5? Como é que ficaria o 5? O 5 vai ser 1, 0, 1. Né? 1, 0, 1. 4 e 1, 5. Tá aqui, ó. E o 3 seria 0, 0, 1, 1. Pronto, isso daqui vai ser 3. Então observe, pessoal, que eu fiz uma conversão, joguei todo mundo para binário.
Porque o meu lance agora é agrupar de 3 em 3 aqui, para que eu consiga chegar, né, numa resposta compatível aqui com uma das possibilidades contidas na questão. Então vamos lá, olha só que bacana. Eu vou pegar aqui logo o último grupo, tá certo? Ó, cada um, aqui ainda vai sobrar, né? Deve haver o vai 1 aqui, né? E vai aparecer alguma coisa nesse lado de cá para eu preencher. Mas vamos começar a fazer a soma. 1 mais 1, o próximo símbolo é um 0 e vai 1. 1 mais 1 é 0 e vai 1. 1 mais 1 é 0 e eu empresto um aqui para o outro lado. 1 mais 1 é 0 e vai 1 para cá. Gente, quando eu coloco 0, 0, 0, 0, eu já sei que o último caractere meu em hexadecimal será 0. Se eu juntar esses 4 bits, eu vou compor um 0. Pode ser a letra B? Não, não pode ser a letra B de bola. Tá certo? Não pode ser a letra B de bola. Da maneira que está aqui agora, pessoal, eu tenho, ó, 1 mais 1 vai dar 0. Né? 0 e vai 1. 1 mais 1 é 0 e vai 1. Mas quando eu boto 1 mais 1, 0, e eu somo com esse 1, que já vem emprestado do lado de cá, eu vou chegar à conclusão de que isso daqui vai ficar, termina com 1. Eu não sei, eu não quero fazer a conta. Né? Aliás, eu não quero fazer ainda essa conta. Mas eu sei que esse número daqui ele vai terminar com 1. Concordam comigo? Então, se ele termina com 1, ele será, o penúltimo caractere aqui vai ser um número ímpar. Ímpar. Então, vamos ver quem é ímpar aqui. Ó. Letra D é ímpar? É ímpar. O D aqui é ímpar? Pode ser ele a resposta. Mas não será aqui a letra C. Porque a letra C ela tem como penúltimo caractere um C, que por sua vez ele é um caractere par na base hexadecimal. Então só pode ser um desses dois. Ou será 5 ou será D de dado. Então aqui, pessoal, vamos seguir na questão, né? Na resolução. Ó. Eu tinha feito 1 mais 1, ele passa para 0 e já empresta 1. Mas 0 mais 1 é 1 também. Tá? E aqui eu vou ficar com 1 emprestado. 1 mais 1, 0, vai 1. Né? Mesma lógica, ó. 1 mais 1 é 0, já empresta 1 para o lado de cá, mas ele vai ficar 1 aqui embaixo. E 1. Ó, 11, 0, 1. Você vai chegar à conclusão de que é a letra D. Vou até limpar a tela aqui, já deve ter aparecido limpa para vocês, pessoal. Então a resposta correta, gente, só pode ser a letra E de escola. É a única opção que termina com um par, cujo penúltimo caractere é a letra D de dado. E se você seguir nessas contas, você vai chegar também à conclusão de que esses outros são 11, mas é um cálculo desnecessário, porque só com isso daqui você consegue chegar no resultado da questão. Perfeito? Então é isso daí que a gente tem para responder. Então, dessa maneira, questão de número meia dúzia, letra E de escola, resposta correta. Vamos passar aqui para a próxima. Questão de número 7. Com relação ao conjunto redundante de discos independentes RAID, julgue os itens a seguir. Bom, primeira observação que eu faço aqui, pessoal, é no tocante ao conceito, tá certo? Você tem que verificar se esse conceito daqui ele está correto. No nosso caso, não tem o que questionar porque ele foi colocado dentro do enunciado da questão. Então, por definição, ele tem que estar correto, tá bom? Ocorre o seguinte, que no RAID 0, aí vamos agora ler as questões. No RAID 0, todos os dados de um array podem ser perdidos se a unidade falhar. Perfeito, pessoal. O RAID 0 ele não tem redundância alguma. Então o 1 está correto, tá bom? Eu não estou vendo aqui as opções para poder eliminar. Está no próximo slide, mas lá a gente faz as ponderações. O 2 aqui, pessoal, que fala no RAID 1, a redundância é obtida por meio de cálculo de paridade. Tá? Negativo. Acontece que a redundância é um gênero e paridade é uma das espécies, tá certo? Outra espécie de redundância é o espelhamento, que é o que acontece com o RAID 1. Nesse caso daqui, está errado porque não é obtido pelo cálculo de paridade. Isso aqui é mentira, é através de espelhamento. 3. Em caso de falha de disco, é mais difícil construir um RAID 5 que um RAID 1. Está correto, pessoal. Sabe por que está correto? Porque no RAID 5, quando um disco quebra, ele precisa reconstruir a informação através da redundância que está armazenada lá nos seus discos. Né? Ele vai ter que fazer um cálculo para a reconstrução do conteúdo. Ocorre que no RAID 1, pessoal, já está o espelhamento pronto. Né? Aqui é espelhamento. O espelhamento está completo, não tem nenhum tipo de dificuldade. A informação já está pronta para uso. 4. Além de possuir baixo custo de implantação, o RAID 10 possui as vantagens do RAID 1 e as vantagens do RAID 0. Bom, pessoal, o que é um baixo custo de implantação? Se comparado ao quê? Então é algo assim que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque a questão não foi clara. Então vou deixar isso aqui meio em QAP porque eu não sei o que é esse baixo custo, né? Mas eu sei o seguinte, que ele possui as vantagens do RAID 1 e do RAID 0. Por quê? Porque ele é um RAID combinado. Ele combina o 1 com o 0. Então a ideia de você combinar
dois conceitos é você extrair daquele conceito combinado as vantagens dos conceitos individuais. Essa segunda parte eu sei que está correto, tá? Eu acho, inclusive, que isso aqui vai estar errado, sabe por quê? Porque é baixo custo, agora que eu estou lendo a questão e raciocinando, eu acho que ele está considerando, se comparado com o RAID 0, com o RAID 1, e não, né, gente? Isso aqui ele vai ter um custo dobrado, né? Porque ele vai gastar em muito disco, né? É a multiplicação do mínimo de discos aqui do RAID 1 com o mínimo de discos do RAID 0. Então, eu acho que o fator aqui vai ser mais alto. Eu vou deixar em QAP, porque eu não sei quais são as questões que estão marcadas, né? Como respostas, possíveis respostas, candidatas a respostas, eu vou deixar quieto. 5. O RAID 50 utiliza técnicas de paridade com o conjunto de segmentação de dados. Perfeito. Né? Se ele falasse até para mim, ó, o RAID 5 utiliza técnicas de paridade, utiliza. Em conjunto com a segmentação de dados, utiliza. Então, se o 5 usa, o 50 usa também. Tá certo? Que é uma extensão do conceito dele. Então, eu consigo ver aqui, ó, 1, 3 e 5 com certeza corretas. A 2 está fatalmente errada e a 4 eu não sei. Eu vou ver aqui as opções que eu possuo para que eu possa trabalhar, né, dentro das opções que a banca me fornece e mergulhar na piscina, pessoal, naquele grau de profundidade adequado. Né? Então, vamos lá. Eu mostrei aqui para vocês que eu tenho aqui a letra A, né? Então a 2 estava errada, então não pode ser a A. Né? Não pode ser a B de bola, tá certo? Porque tem a 2 que estava errada. Bom, a 1, 3 e 5 estavam corretas. Essa 2 aqui não pode ser. E essa outra também não. Pronto, então agora eu já peguei aqui um mergulho bacana para saber que a 4, né, eu confirmei aqui com as opções que a 4 também não pode ser a resposta correta. Tá certo? 4 está errada, né, em função das opções que me são dadas aqui na questão. Letra C, resposta correta. Vamos para a próxima questão. Questão de número 8. Né? Uma questãozinha aqui de completar. O funcionamento básico da CPU de um computador digital inclui atividades e componentes indicados abaixo. Aí ele vai falar uma frase. Ou alguma coisa, contém o endereço de memória que será utilizado para buscar a próxima instrução a ser executada pela CPU. Bom, meus senhores, se ele estiver falando de registrador aqui, a resposta para caber aqui é o Program Counter. Né? O Program Counter, que é aquele registrador que aponta para a próxima instrução, né? Vai usar para buscar a próxima instrução a ser executada. Né? A próxima instrução a ser executada. Antes de executar qualquer instrução, vírgula, a CPU envia o conteúdo deste componente para a memória através do... Bom, ele vai mandar uma instrução, buscar a próxima instrução. Antes de executar qualquer instrução, a CPU envia o conteúdo deste componente, né, será que é do Program Counter, para a memória através do... Bom, se for de um barramento, eu acredito que é de um barramento de instruções, mas eu não sei, eu vou precisar ler o que é que está escrito mais adiante aí para eu não falar bobagem, tá certo? A memória envia o conteúdo nesse endereço através do barramento de dados. Esse conteúdo é então armazenado no, aí ele coloca aqui a opção 3, que tem o objetivo de guardar a instrução e passá-la para a 4 aqui, né? Que vai lê-la e tomar decisões necessárias para que a instrução seja executada pela unidade de ciclo de dados. Bom, meus senhores, vamos olhar aqui as opções para a gente ver qual é daquelas que melhor se encaixa com esse enunciado. Bom, letra A, né? Barramento de endereço, buffer de memória, registrador de instrução e unidade lógica aritmética. Meus senhores, pelo que eu li ali, a primeira tem que ser o registrador Program Counter. Então, dessa maneira, não será a letra A, porque ele fala aqui barramento de endereço. Barramento de endereço também não é a letra B, né? Não é registrador de endereço, não pode ser a letra D de dado, porque tem que ser Program Counter, né? Já vimos o porquê. Bom, entre C e E, né? Program Counter, né? Barramento de endereço. Isso aqui até a gente concluiu na questão, na leitura, né? Ele manda pelo barramento de endereço, tá certo? Bom, aqui eu já vejo que é a letra C, pessoal. Agora vamos só para tirar aqui a prova. Vamos dar uma olhadinha para ver se essa opção realmente é a opção correta, tá? Deixa eu voltar aqui um slide para ver se eu consigo colocar Program Counter, barramento de endereço, IR e unidade de controle, tá? Então vamos lá. Program Counter, barramento de endereço, IR e unidade de controle. Deixa eu voltar aqui um slide. O Program Counter contém o endereço de memória que será utilizado para buscar a próxima instrução a ser executada pela CPU. Antes de executar qualquer instrução, a CPU envia o conteúdo desse componente para a memória através do barramento de
barramento de endereços, né? A gente podia até pensar que era barramento de instrução, mas é um barramento de endereço mesmo, que ele aponta para a próxima região de memória. A memória envia o conteúdo nesse endereço através do barramento de dados, tá certo, né? Você aponta para um endereço, lá você extrai os dados. Esse conteúdo é então armazenado no registrador de instruções, né, pessoal? Que é aquele registrador que armazena a instrução da vez, que tem o objetivo de guardar a instrução e passá-la para a unidade de controle, que vai lê-la e tomar as decisões necessárias para que a instrução seja executada pela unidade de ciclo de dados. Então, de fato, pessoal, realmente aí a letra dado, realmente, pessoal, a letra D de dado como resposta, desculpe, letra C de casa. Então, pessoal, letra C de casa, resposta correta. Tá certo? Correta. Vamos aqui para a questão de número 9. Sistemas de armazenamento RAID permitem o aumento do desempenho e ou da tolerância à falha de sistemas de armazenamento. Uma determinada instalação utiliza o seguinte arranjo. 2 discos de 500 GB. Vamos selecionar isso aqui bem direitinho. 2 discos de 500 GB em RAID 0. Se está em RAID 0, pessoal, vai dar 1 TB, né? Porque eu tenho aqui né, o somatório, RAID 0 soma. 2 discos de 300 em RAID 1. Bom, se eu tenho 2 discos de 300 em RAID 1, eu não vou ter 600, né? Porque o RAID 1 ele duplica a informação. A informação de um lado ele repete do outro. Então é 300. 300 gigabytes. Né? Indique a alternativa que representa a correta capacidade de armazenamento disponível para os dados corporativos nesse ambiente. Bom, então nós temos aqui, pessoal, várias opções, né? Vai de letra A até a letra E. E eu vou limpar aqui a tela rapidinho para vocês, ó. Limpando. Pronto. Para isso aqui, 1 TB e 300 GB dá 1.300 GB, né? Ah, 1.100 não, 800 não, 1.600 não, 400. Então, realmente, letra A de amor, A de aprovação, resposta correta da questão de número 9. Vamos para a questão 10, pessoal. O HDD, ou seja, Hard Disk Drive, aquele disco magnético, disco mecânico, é um dispositivo destinado ao armazenamento e à recuperação da informação. Um HDD armazena as informações em trilhas e setores. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Discos SSD, Solid State Drive, são superiores aos HDD. Bom, superiores em que aspecto? Pois utilizam tecnologia ótica para armazenamento da informação. Não, pessoal. Quem usa tecnologia ótica é o DVD, é o Blu-ray Disc, é o CD-ROM. Né? E o SSD ele não usa tecnologia ótica, não. A tecnologia lá é uma tecnologia flash, uma tecnologia bem mais rápida do que a tecnologia ótica. Tá? Então já sei que isso daqui não é verdade. Né? Letra A não é a resposta correta. Letra B. Um HD que contenha 2 pratos apresenta 4 cabeças magnéticas. 2 pratos. Bom, isso aqui está com cara de que é verdade, pessoal. Deixa eu desenhar aqui no cantinho para vocês. O HD, que é aquele invólucro, né? Dentro daquele invólucro do HD, você tem ali o disco, que na verdade não é um disco. Eu tenho ali um conjunto de vários pratos, né? Eu tenho pratos sobrepostos. Só que esse prato, pessoal, ele tem informação gravada numa face e na outra. Se eu tiver uma unidade com 2 pratos, eu tenho informação gravada no lado superior do prato, no lado inferior do prato, isso aí valendo individualmente. E eu preciso aqui de 4 cabeças de leitura. Né? Uma para ler em cima, outra para ler embaixo, mais uma para ler em cima, mais outra para ler embaixo. Em princípio, a letra B está correta. Letra C. O identificador LBA, Logical Block Address, é destinado à recuperação da informação em fitas magnéticas. Não se aplicando ao HD. Muito pelo contrário, pessoal, ele se aplica ao HD. Porque esse LBA, pessoal, é uma maneira que veio para substituir aquela velha forma de endereçamento que era o CHS, né? Que era o cilindro, cabeça e setor. Né? Então, agora, os seus blocos de disco, as regiões do seu disco, elas estão numeradas de forma sequencial. Né? E isso daí, essa maneira de endereçar, ela é muito interessante para unidades de armazenamento, né, circulares, aqui no caso os discos, mas não em fitas magnéticas, porque não tem o menor sentido. Letra D. O tempo de recuperação da informação em um HD é constante. Não. Ela no SSD é constante. Isso seria verdade se fosse no SSD. Mas no HD não é constante. Por quê, pessoal? Porque ele é um disco e dependendo da posição de sua cabeça magnética,
Você buscar uma informação na região mais interna do disco demoraria mais do que buscar fora, e tudo vai ser em relação à posição atual que sua cabeça ocupa. Então não é constante, tá certo? Letra D está errada, tá certo? Letra E, um HD híbrido utiliza tecnologia magnética e, não, vai dizer magnética e flash, né, pessoal? A tecnologia magnética e ótica, não, né, para o armazenamento e recuperação da informação. Então está errado por isso. Se ele usasse uma tecnologia flash ou um termo equivalente, estaria correto. Vamos limpar aqui a tela. Né? Então, letra E, qual foi aqui, gente? Letra B de bola, a resposta correta. Vou mostrar para vocês aqui o gabarito. Então tá aí ele, né? Gabarito. Pronto. Dessa maneira você consegue avaliar o seu desempenho e já já tem mais.